Olá, aqui é a doutora Carolina Almeida, e hoje vamos abordar um tema ainda cercado de tabus, mas de extrema importância para a saúde masculina. O que acontece com a próstata de homens com 60, 70 ou 80 anos que se masturbam todo dia? Por que esse assunto é relevante? A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela desempenha funções vitais, incluindo produzir parte do fluido seminal que protege e transporta os espermatozoides. Conforme os homens envelhecem, a próstata tende a crescer naturalmente, podendo causar sintomas urinários e, eventualmente, evoluir para condições mais graves como hiperplasia prostática benigna ou até câncer de próstata. Esses distúrbios são comuns após os 40 anos e ignorá-los pode trazer graves consequências. O papel da ejaculação na saúde da próstata. Diversos estudos, incluindo uma grande pesquisa publicada na revista European Urology, demonstraram que homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês apresentam menor risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que ejaculado apenas 4 a 7 vezes mensalmente. Um segmento de quase 30 mil homens mostrou redução de cerca de 20 a 30% no risco entre aqueles com maior frequência de ejaculação. O estudo australiano, envolvendo homens que ejaculavam em média 4,6 a 7 vezes por semana, revelou uma redução de 36% no risco antes dos 70 anos. Entenda o mecanismo por trás da proteção aparente. A hipótese da estagnação prostática sugere que substâncias inflamatórias ou potencialmente cancerígenas acumulam-se na próstata ao longo do tempo. A cada ejaculação, parte desse fluido prostático é eliminada, ajudando a limpar a glândula. Além disso, características de estilo de vida associadas a maior frequência sexual, como níveis hormonais mais equilibrados e melhor circulação, podem também contribuir para a proteção. Ao final deste bloco, espero que já fique claro. O ato de ejacular com frequência, seja por masturbação ou relação sexual, parece estar associado a um menor risco de câncer de próstata em estudos observacionais, especialmente entre homens maduros. Mas ainda há muitos fatores envolvidos além da ejaculação. A partir dos 40 anos, o corpo do homem passa por mudanças silenciosas, mas importantes. A próstata, que por muito tempo passou despercebida, começa a ganhar destaque, e nem sempre pelos melhores motivos. Seu crescimento natural, chamado de hiperplasia prostática benigna, pode levar a uma série de desconfortos, dificuldade para urinar, jato fraco, sensação constante de bexiga cheia e idas frequentes ao banheiro durante a madrugada. Para muitos homens, essas mudanças afetam diretamente a qualidade de vida, interferindo no sono, na disposição e até no bem-estar emocional. Agora, é aqui que entra uma informação surpreendente para muita gente. Ejacular com frequência pode ajudar a controlar parte desses impactos. Ao liberar o fluido prostático de forma regular, o corpo evita o acúmulo prolongado de secreções, que com o tempo podem se tornar inflamatórias ou favorecer alterações celulares indesejadas. Essa eliminação periódica ajuda a manter a glândula limpa, irrigada, funcional. Mas não estamos falando apenas de conforto urinário. A frequência ejaculatória pode também atuar na regulação hormonal. Com a idade, o equilíbrio entre testosterona e dihidrotestosterona se altera, e esse segundo hormônio estimula o crescimento da próstata. Homens com baixa frequência sexual ou que permanecem longos períodos sem ejacular tendem a ter maior acúmulo de DHT, favorecendo ainda mais esse crescimento. E aqui vai a história do seu Jorge, de 67 anos, morador de Belo Horizonte.
Ele sempre achou que depois dos 60, a vida íntima deveria ser deixada de lado. Mas ao começar a sentir dores e acordar 3 vezes por noite para urinar, resolveu buscar ajuda. Após exames, descobriu que sua próstata estava aumentada. Foi então que, além de iniciar um acompanhamento médico, começou a incorporar mudanças simples. Passou a caminhar todo dia, melhorou sua alimentação e retomou a atividade sexual, mesmo que sozinho, com mais regularidade. Em apenas 2 meses, percebeu que estava urinando melhor, dormindo mais profundamente e sentindo-se mais disposto. É claro que não existe mágica. A masturbação diária, por si só, não é um tratamento, mas sim uma ferramenta complementar. O ponto é que, quando feita de maneira saudável, sem exageros nem culpa, ela pode ajudar na manutenção de uma próstata mais equilibrada e funcional. Agora que você entendeu como a frequência ejaculativa pode ajudar, é hora de aprofundarmos nas outras mudanças fundamentais que ocorrem na próstata com a idade. E mais importante, o que você pode fazer, a partir de hoje, para manter essa glândula saudável por muito mais tempo. A primeira transformação importante é o aumento de tamanho e o acúmulo de fluidos internos. Esse crescimento, que afeta a maioria dos homens acima dos 60 anos, pode levar a um inchaço doloroso e até inflamações constantes. O homem sente aquele peso no baixo ventre, a urina parece demorar a sair e, muitas vezes, sente que não esvaziou a bexiga por completo. Um incômodo que vai muito além da parte física, afetando o humor e até a autoestima. A segunda grande mudança tem a ver com os hormônios. Quando os níveis de testosterona caem, algo natural com a idade, o corpo tende a acumular mais dihidrotestosterona, o tal DHT. Esse hormônio é altamente estimulante para o crescimento da próstata. Quanto mais ele se acumula, mais a próstata aumenta, e maiores são os sintomas. A solução? A atividade física regular. Caminhadas diárias, musculação leve, dança ou mesmo jardinagem já são suficientes para ajudar o corpo a metabolizar melhor os hormônios, equilibrando o que está em excesso e estimulando o que está em queda. A terceira transformação, e talvez a mais preocupante, é o aumento do risco de alterações celulares. Com o passar do tempo, células da próstata podem começar a se comportar de maneira anormal, dando origem a nódulos, inflamações crônicas e até tumores malignos. A única forma de detectar isso precocemente é através dos exames preventivos, o PSA e o exame de toque. Muitos evitam esses exames por medo, vergonha ou preconceito, mas a verdade é que esse receio pode custar caro. Câncer de próstata, quando diagnosticado no início, tem altíssimas chances de cura. Quando detectado tardiamente, as opções de tratamento se tornam mais invasivas e muitas vezes com impacto na vida íntima e na autonomia. Vamos ao caso do Edson, 72 anos, de Campinas. Ele passou boa parte da vida cuidando da família, trabalhando duro e nunca parou para cuidar de si mesmo. Só foi ao médico quando começou a sentir dores e dificuldade para urinar. O diagnóstico foi de hiperplasia já avançada, com risco de obstrução urinária. O que poderia ter sido resolvido com simples exames preventivos, agora exigia cirurgia. Hoje, em recuperação, ele repete para todos os amigos: não vale a pena esperar sentir dor para cuidar da saúde. A lição é clara: quanto antes você agir, mais chances tem de manter sua próstata sob controle, sem surpresas, sem traumas. E lembre-se, a prevenção começa com pequenas decisões diárias, e o momento ideal para começar é agora. Agora que entendemos as principais alterações que ocorrem na próstata com o passar dos anos, chegou o momento mais importante desta conversa:
o que, de fato, pode ser feito no dia a dia para prevenir complicações e manter a saúde prostática firme, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. Vamos falar dos 4 pilares fundamentais, simples, mas extremamente eficazes. O primeiro pilar é a prevenção ativa. Isso significa não esperar os sintomas surgirem para só então buscar ajuda. A partir dos 40 anos, todo homem deve incluir na sua rotina o exame de PSA e o toque retal. E aqui não tem conversa. Só esses 2 exames, feitos de forma regular, podem identificar alterações antes que elas evoluam para problemas mais sérios. O câncer de próstata é traiçoeiro. Em sua fase inicial, é silencioso, mas se for descoberto cedo, o tratamento é muito menos agressivo e as chances de cura são altíssimas. Esse é o tipo de prevenção que salva vidas. E vale lembrar, vergonha passa, mas uma complicação grave pode mudar sua vida para sempre. O segundo pilar é a alimentação funcional. O que você coloca no prato todos os dias influencia diretamente sua saúde prostática. Carnes vermelhas em excesso, embutidos, frituras e bebidas alcoólicas aumentam inflamações, aceleram o crescimento da próstata e tornam o ambiente interno mais propício a doenças. Por outro lado, alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, castanhas e sementes, ajudam a proteger as células e reduzir inflamações. Um destaque aqui vai para o tomate. Rico em licopeno, ele é um dos maiores aliados naturais da próstata. Incluir 2 ou 3 porções por semana já pode fazer diferença. O terceiro pilar é a atividade física regular. Exercícios aeróbicos como caminhada, natação ou dança ajudam a manter os níveis hormonais em equilíbrio, controlar o peso e melhorar a circulação. Tudo isso reduzindo o risco de crescimento prostático anormal. Além disso, os exercícios de Kegel, que fortalecem o assoalho pélvico, são especialmente úteis para homens que já têm sintomas urinários. Eles aumentam o controle sobre a bexiga e melhoram o desempenho sexual, devolvendo a confiança e o bem-estar. O quarto e último pilar é a hidratação eficiente. A água é a grande aliada dos rins, da bexiga e da próstata. Um corpo bem hidratado elimina toxinas com mais facilidade e mantém o sistema urinário fluindo como deveria. Muitas infecções e inflamações poderiam ser evitadas simplesmente se o homem bebesse mais água ao longo do dia. Se você tem dificuldade com isso, comece com pequenas metas. Um copo ao acordar, um antes do almoço, outro no meio da tarde. Aos poucos, seu corpo se acostuma e sua próstata agradece. E para ilustrar, veja o exemplo do seu Raimundo, de 64 anos, de Fortaleza. Ele passou décadas ignorando a saúde, bebendo pouco líquido e comendo de forma desregrada. Quando os sintomas apareceram, sentiu um verdadeiro choque. Mas ao mudar seus hábitos, fazer os exames e incorporar os 4 pilares à sua rotina, ele não só estabilizou o crescimento da próstata, como recuperou sua vitalidade. Hoje, dorme melhor, urina com conforto e vive com mais autonomia. O que mudou? Apenas a decisão de cuidar de si mesmo. Pouca gente fala sobre isso com franqueza, mas é necessário. O maior inimigo da saúde do homem, muitas vezes, não é a doença em si, é o preconceito, a resistência em ir ao médico, o medo do exame de toque, a vergonha de falar sobre saúde íntima. Tudo isso cria uma barreira que pode custar muito caro. E essa realidade atinge principalmente os homens que chegam aos 60, 70 ou 80 anos. É como se admitir que algo está errado ferisse a masculinidade, quando, na verdade, a verdadeira força está em se cuidar. Quantos homens você conhece que evitam o médico por medo do que vão ouvir?
Quantos brincam com o assunto como se fosse piada, só para esconder o receio? E depois, quando os sintomas ficam fortes, quando o jato urinário enfraquece, quando acordar 5 vezes por noite vira rotina, quando a bexiga parece nunca se esvaziar, aí sim eles procuram ajuda. Mas às vezes pode ser tarde. E tudo isso poderia ser evitado com um simples passo: o da prevenção sem preconceito. É fundamental entender que o exame de toque não tira sua masculinidade, não diminui quem você é. Pelo contrário, ele mostra que você se importa consigo mesmo, que valoriza sua vida, sua autonomia, sua capacidade de estar presente para sua família e viver plenamente. O mesmo vale para o exame de sangue PSA, rápido, acessível e muitas vezes decisivo para detectar alterações antes que elas avancem. Além disso, temos que falar sobre outro ponto: a solidão masculina. Muitos homens se sentem sozinhos quando enfrentam questões de saúde. Não falam com os filhos, não conversam com os amigos, guardam tudo para si. Esse silêncio é corrosivo. Se você está vivendo algo assim, saiba que não está sozinho. Há uma comunidade inteira de homens e famílias que já passaram por isso e venceram. Veja o caso de seu Joaquim, um pedreiro aposentado de Belo Horizonte, 68 anos. Durante anos, ele evitou qualquer conversa sobre saúde. Dizia que estava tudo bem, mesmo com sintomas claros de crescimento da próstata. Só foi ao médico quando não conseguia mais dormir direito de tanto levantar à noite. O diagnóstico veio: hiperplasia prostática benigna, em estágio avançado. Mas, felizmente, ainda havia tempo. Ele iniciou o tratamento, fez mudanças na alimentação e passou a praticar caminhadas diárias. Hoje, diz que se sente 20 anos mais jovem e que, se pudesse voltar no tempo, teria começado tudo antes. Por isso, fica aqui um convite direto. Olhe para a sua saúde com coragem. Fale sobre isso com quem você confia. Compartilhe esse conhecimento com outros homens da sua família. A saúde prostática é uma causa coletiva, e cada atitude sua pode inspirar outros a também se cuidarem. Vamos falar agora sobre um tema que também é pouco discutido, mas que tem enorme importância: a sexualidade masculina na terceira idade. Existe um mito muito comum de que o desejo e a vida sexual simplesmente desaparecem com o tempo. Isso não é verdade. O que acontece muitas vezes é que as condições físicas e emocionais mudam e o homem precisa aprender a lidar com esse novo ritmo de forma saudável e consciente. A masturbação, quando feita com equilíbrio e respeito pelo próprio corpo, pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, prazer e até prevenção. Isso porque, como vimos nos blocos anteriores, a ejaculação frequente auxilia na manutenção da saúde da próstata, reduz inflamações e melhora a circulação local. E mais, contribui para o bem-estar mental, diminuindo sintomas de ansiedade, insônia e irritabilidade. É claro que a masturbação não deve ser vista como uma obrigação ou regra. Ela deve ser um espaço íntimo, respeitoso e livre de culpa. Quando o homem entende seu corpo, respeita seus limites e não se compara com padrões irreais, ele vive sua sexualidade com mais liberdade e segurança. Mas há também os homens que enfrentam dificuldades nessa área, como a queda da libido, disfunção erétil ou falta de interesse. E tudo isso pode ser sinal de outras questões, desde alterações hormonais até doenças cardiovasculares ou emocionais. Por isso, quando algo não vai bem na vida íntima, o corpo está mandando um recado. Ignorar isso só atrasa soluções simples que poderiam devolver prazer e qualidade de vida. É aí que entra a importância de procurar ajuda sem vergonha. Um urologista pode avaliar a saúde prostática e hormonal. Um terapeuta pode ajudar a resgatar a autoestima e resolver bloqueios emocionais. E, muitas vezes,
Pequenos ajustes na alimentação, no sono ou na prática de atividades físicas já fazem diferença na disposição sexual. Veja o exemplo do seu Carlos, de 70 anos, de Salvador. Ele passou por um divórcio aos 65, perdeu o ânimo e passou anos sem vida íntima. Com o tempo, começaram a surgir sintomas urinários, cansaço constante e desânimo. Em uma consulta de rotina, ele ouviu pela primeira vez que sua vida sexual fazia parte da saúde geral. Com acompanhamento e pequenas mudanças, voltou a se tocar, a se cuidar e até a se apaixonar de novo. Recuperei o prazer de viver, ele conta. A sexualidade não tem data de validade. Ela apenas se transforma com o tempo e pode ser uma aliada, e não um tabu. O segredo está em encarar o próprio corpo com carinho, responsabilidade e sem julgamentos. Agora que falamos sobre prevenção, sexualidade e exames, precisamos entrar em um território decisivo: a alimentação. O que você coloca no prato diariamente tem um impacto direto na saúde da sua próstata, tanto para prevenir o aumento benigno quanto para reduzir o risco de câncer. E aqui vai uma verdade que pouca gente admite. A dieta tradicional do brasileiro, rica em frituras, carnes processadas, queijos gordurosos e bebidas alcoólicas, é um dos grandes vilões da saúde masculina. O excesso de gordura saturada, sódio e açúcares favorece inflamações silenciosas que, com o tempo, afetam diretamente a próstata. E quando você junta isso ao sedentarismo e ao estresse, o risco de complicações cresce de forma assustadora. Mas existe um caminho de reversão, e ele começa com escolhas simples e acessíveis. Vamos falar primeiro do licopeno, um antioxidante poderoso encontrado no tomate. Esse composto tem sido associado à redução do risco de câncer de próstata e à proteção das células contra o estresse oxidativo. A melhor forma de absorver o licopeno? Cozinhar o tomate. Um bom molho caseiro com azeite de oliva, por exemplo, já entrega um benefício incrível para a sua saúde prostática. E não para por aí. Vegetais crucíferos como brócolis, couve e repolho contêm sulforafano, uma substância que ajuda a combater alterações celulares e reduzir inflamações. Frutas vermelhas, como morango, amora e mirtilo, também protegem o sistema urinário com seus antioxidantes naturais. Já o abacate, as nozes e o azeite de oliva oferecem gorduras boas que equilibram os hormônios e favorecem o bom funcionamento da próstata. E o chá verde, rico em catequinas, pode ser um grande aliado para reduzir inflamações internas e proteger contra o crescimento descontrolado da glândula. Em contrapartida, alimentos como embutidos, refrigerantes, excesso de carne vermelha e bebidas alcoólicas devem ser consumidos com muita moderação, ou melhor ainda, evitados no dia a dia. Eles não só inflamam o corpo, como também aumentam o risco de resistência insulínica e alterações hormonais que favorecem o aumento da próstata. A alimentação tem esse poder. Pode ser seu maior remédio ou seu maior veneno. Vamos lembrar do exemplo do seu Milton, de 73 anos, de Campinas. Durante anos, ele teve uma rotina alimentar pesada. Churrasco no fim de semana, cerveja todo dia, embutidos no café da manhã. Com o tempo, os exames começaram a mostrar alterações na próstata e os sintomas urinários pioraram. Foi só depois de muita insistência da filha que ele aceitou mudar. Reduziu carne, aumentou o consumo de verduras, frutas e passou a tomar suco de tomate com cúrcuma pela manhã. O resultado? Em 6 meses, os sintomas melhoraram e os exames estabilizaram. Ou seja, a mudança começa na sua cozinha, no seu prato e no seu compromisso com o futuro da sua saúde. Se existe um remédio gratuito, natural e poderoso para proteger a próstata, ele se chama movimento.
E quando falamos de saúde masculina após os 60, essa é uma das peças mais negligenciadas do quebra-cabeça. A boa notícia: você não precisa virar maratonista nem se matricular na academia. Pequenas ações, consistentes e bem orientadas, já fazem toda a diferença. Vamos começar com o básico. Exercício físico regula os hormônios. Ao se movimentar, seu corpo reduz a produção de hormônios inflamatórios, aumenta a sensibilidade à insulina, regula os níveis de testosterona e ajuda a manter a dihidrotestosterona, DHT, sob controle, aquela que, em excesso, favorece o crescimento da próstata. Outro benefício fundamental: melhora da circulação sanguínea. A prática regular de atividades aeróbicas como caminhada, natação ou bicicleta favorece a oxigenação dos tecidos da região pélvica e ajuda a reduzir o risco de congestão prostática. E com isso, vem também mais disposição, mais controle urinário e até melhora da vida sexual. Agora vamos a uma técnica especial que quase ninguém conhece: exercícios de Kegel para homens. Esses exercícios fortalecem os músculos do assoalho pélvico, que sustentam a bexiga, o reto e a própria próstata. Para quem está sofrendo com perda de urina, gotejamento ou dificuldades no controle, os Kegels são uma estratégia poderosa, simples e discreta. Podem ser feitos em casa, sentado ou deitado, e trazem resultados em poucas semanas quando feitos corretamente. E aqui vai a experiência do Sr. Arnaldo, de 69 anos, de Recife. Ele começou a ter episódios de urgência urinária. Não conseguia segurar por muito tempo e, às vezes, nem dava tempo de chegar ao banheiro. Após orientação médica, começou a fazer Kegels todos os dias e passou a caminhar 30 minutos pelas ruas do bairro. 3 meses depois, voltou ao consultório dizendo: "Parece que voltei a ter 50 anos. O controle voltou, o medo de sair de casa sumiu e, de quebra, perdeu 5 quilos." O exercício é isso: melhora o corpo, clareia a mente e protege órgãos silenciosos como a próstata. Você está se movimentando como deveria? Se ainda não, este é o momento ideal para começar. Entre tantas estratégias para preservar a saúde da próstata, existe uma tão simples quanto ignorada: a água. Isso mesmo. Hidratar-se corretamente é uma das maneiras mais eficazes de manter a próstata em equilíbrio, especialmente para homens acima dos 60 anos. Vamos entender por quê. A água tem um papel direto na função urinária. Um organismo bem hidratado elimina toxinas com mais eficiência, mantém o trato urinário limpo e evita a formação de cristais, que podem levar a infecções ou até pedras nos rins, problemas que impactam diretamente a próstata e a bexiga. Além disso, quando o corpo está desidratado, a urina fica mais concentrada, irritando as vias urinárias. Isso gera aquela sensação de urgência para urinar ou desconforto ao tentar esvaziar a bexiga completamente. Sintomas muito parecidos com os da hiperplasia benigna da próstata. Agora pense comigo: se o seu organismo está constantemente desidratado, você está forçando a bexiga e a uretra a trabalharem em condições adversas. Com o tempo, esse estresse se acumula, o que pode contribuir para inflamações crônicas, retenção urinária e até piora dos sintomas prostáticos. Outro ponto importante: a hidratação também ajuda a regular a temperatura corporal, a digestão e até o equilíbrio hormonal, já que muitos processos metabólicos dependem da água para ocorrerem de forma eficiente. E não estamos falando de beber 5 litros por dia, não. A recomendação média é entre 1,5 e 2 litros de água, distribuídos ao longo do dia. É importante que seja água pura, e não apenas café, refrigerante ou sucos artificiais. Essas bebidas podem conter cafeína, açúcar ou sódio, que atrapalham mais do que ajudam.
Lembre-se também de aumentar a ingestão em dias quentes ou após exercícios físicos. E um bom termômetro para saber se você está se hidratando bem é observar a cor da urina. Quanto mais clara, melhor. Vamos ao caso do seu Edson, de 66 anos, de Londrina. Ele dizia que não gostava de tomar água, que esquecia. Passava o dia comendo salgado e tomando refrigerante. Resultado? Crises frequentes de infecção urinária, dificuldade para urinar e um PSA que começou a subir. Após uma conversa franca com seu urologista, decidiu mudar. Passou a levar uma garrafa de água com ele para todo lugar e trocou o refrigerante por chá verde sem açúcar. 3 meses depois, os sintomas regrediram e o novo exame mostrou estabilização da próstata. Hidratar-se bem não é apenas um hábito. É uma proteção silenciosa e constante para todo o seu sistema urinário. Chegamos ao ponto que mais importa: agir agora. Porque de nada adianta conhecer os riscos, entender os sintomas e saber o que pode dar errado se você não transforma essa informação em atitude. E isso vale especialmente para a saúde da próstata, que depende de ações simples, mas constantes ao longo da vida. Vamos recapitular? Você já viu que ejacular com frequência ajuda a limpar a próstata de toxinas acumuladas, que a alimentação rica em vegetais, frutas, gorduras boas e alimentos como o tomate protege as células contra inflamações e até contra o câncer, que exercício físico regula os hormônios e melhora a circulação, inclusive com o poder específico dos exercícios de Kegel, e que beber água com regularidade é uma das formas mais eficazes e esquecidas de preservar a função urinária. Mas tudo isso só funciona se for colocado em prática antes que os sintomas se agravem. Porque o maior erro que muitos homens cometem é esperar a dor aparecer. Esperar até que não consigam mais dormir à noite, por causa das idas ao banheiro. Até que ouvir do médico a frase que ninguém quer escutar. Talvez seja tarde demais. Por isso, a primeira atitude concreta é agendar o exame de toque e o PSA a partir dos 40 anos, sem medo, sem preconceito. Um exame que dura segundos pode evitar anos de sofrimento. A segunda é olhar com atenção para sua rotina alimentar e emocional. Estresse, má alimentação e sedentarismo andam de mãos dadas com os problemas prostáticos. E, por fim, escute os sinais do seu corpo. Dificuldade para urinar, gotejamento, sensação de bexiga cheia, dor ao ejacular, tudo isso são alertas. Não ignore. A sua saúde íntima é um reflexo direto da forma como você se cuida por inteiro. Para terminar, quero te contar a história do Sr. Hélio, de 73 anos, morador de Maceió. Ele perdeu 2 irmãos por causa do câncer de próstata. Mas, ao contrário deles, resolveu encarar os exames cedo, mudar a alimentação e começou a se exercitar todos os dias, caminhando no calçadão da praia. Aos 73, vive com energia, dorme bem, urina normalmente e tem orgulho de dizer: cuidei antes e hoje colho os frutos dessa escolha. Envelhecer é inevitável, mas adoecer precocemente não. E você? Vai esperar ou vai cuidar? A decisão é sua, e o momento certo de agir é agora.